Pronto, então voltamos aí, pessoal. Teve uma quedazinha aí por causa do horário, do tempo, né, de reunião, mas alguns irmãos já voltaram aí, estão acessando e a gente vai retomar. Então, eu estava falando dos atributos incomunicáveis, né? Aqueles atributos que Deus é dele e ele não passou. E eu estava explicando que na criação, Deus fez o homem para ser eterno, né? O homem não era para morrer. Mas aí, com o pecado, né, Deus disse que se ele comesse do fruto, certamente ele iria morrer. Então, na hora que ele comeu, ele perdeu esse atributo que Deus deu a ele, que era o atributo da eternidade, ser eterno. E aí ele passou a ser eterno, finito, né? E não, Deus não comunicou isso para mais ninguém. Agora, só Deus, ele é eterno. Apesar de que nossa alma, ela é eterna, Platão já dizia que a nossa alma é eterna, né? De fato, mas como ser vivente, nós somos eternos, finitos, né? Isso é o segundo ponto. Terceiro ponto, unidade. Significa que Deus é um que todos todos os atributos dele estão inclusos em em seu ser o tempo todo. Repetindo aqui, não ficou muito bom, mas dá para a gente entender. Significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, pois as três pessoas distintas formam um único Deus. Esse atributo é um atributo e fala de que Deus ele tem um atributo incomunicável da unidade, né? Um atributo que a gente pode discutir mais lá na frente, que fala sobre a Trindade. Passar aqui. Quarto, imutabilidade, né? Que é isso? Imutabilidade, pastor. Significa que Deus não muda jamais. Ele jamais muda, ou seja, tanto o seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração. E ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas. Aqui é importante entender que qualquer tipo de alteração que as escrituras pareçam sugerir é apenas figuras de linguagem para que nós, seres humanos, possamos compreender de forma mais didática o relacionamento dele conosco. Então, o que a imutabilidade quer dizer? Quer dizer que Deus ele é imutável, ele não muda, né? A vontade dele é feita. Aí algumas pessoas podem dizer assim, sim, pastor, existem alguns textos bíblicos que falam que Deus ele mudou de opinião, ou vamos dizer que Deus se arrependeu. Né? Lógico que Deus não se arrepende de nada. Né? Por exemplo, em Gênesis, quando Deus vai falar com Noé, o escritor bíblico vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade, né? E traçou o plano de destruir a humanidade, de preservar apenas a família de Noé. Mas esses textos são figuras de linguagem, a forma que o escritor bíblico se utilizou para que a gente pudesse entender o que Deus fez. Deus não se arrepende, porque ele sabe todas as coisas. Né? Ele não se arrependeu de ter feito o homem, porque ele sabia que o homem ia pecar. Ele sabia que nós iríamos falhar. Né? Então não tem como Deus se arrepender de algo que fez. Né? É só uma figura de linguagem, é para a gente poder entender que Deus, a vontade dele foi feita mesmo daquela forma. Tá dando para entender aí? Quem estiver entendendo, faz um sinalzinho aí de legal. Se tiver com dúvida, faz um legal para baixo aí que a gente tenta tirar a dúvida. Pronto, é só tá acompanhando aí. Felipe, tá tudo certinho? Felipe saiu agorinha. Agora, o Felipe tá aí acompanhando. Então, Felipe, Deus ele é imutável, ele não muda, né? A vontade dele é soberana. Quinto,
infinitude. Significa que Deus ele é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-los. Talvez a quantidade da infinitude seja um dos atributos de Deus que apresenta mais dificuldade de compreensão por parte dos homens. Geralmente, os estudiosos entendem que a infinitude de Deus também aparece revelada através de outros atributos, como a onipresença, a onisciência, a onipotência e a eternidade. Então, infinitude nada mais quer dizer que Deus ele é infinito. Ele é infinito. Onipresença. Esse é um dos atributos mais conhecido, dos atributos de Deus, né? Que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus ele está comigo aqui agora, Deus está com Clécia lá na casa dela agora, Deus está com João, Deus está com minha esposa ali no quarto, Deus está com Johanne, está com Felipe, está com Simone, está com Kelly, né? Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. A presença dele, né? Ela se faz presente em todos os lugares. O salmista Davi, no Salmo 139, um salmo belíssimo, vai dizer: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu for até as profundezas do oceano, o Senhor também ali está. Né? Então, o salmista Davi vai dizer que nós não podemos fugir da presença de Deus. Aí algumas pessoas podem dizer a mesma coisa. Ah, pastor, mas no livro de Gênesis vai dizer que Adão e Eva se esconderam do Senhor, da presença do Senhor, né? Na realidade, eles achavam que estavam escondidos, né? Mas Deus estava ali com eles, vendo tudo, presenciando tudo, né? E Deus ainda vai brincar, posso dizer assim, e dizer: Adão, onde estás? Né? Ou em outra mais lá na frente, quando Caim matou Abel e Deus pergunta a Caim: Caim, onde está o teu irmão? Né? Obviamente não é que Deus não sabia, é porque Deus queria colocá-lo em situação de cheque, em confronto. Né? Deus vai justamente no alvo da nossa dificuldade, no nosso pecado, ele nos confronta justamente com aquilo. Porque Deus sabia que se ele perguntasse a Caim: onde está o teu irmão? Né? Ele ia ter que ser confrontado diante de Deus ali para falar. Então Deus, ele é onipresente. E glória seja dada a ele por isso. Porque o nosso Deus, ele está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Amém? Então, a onipresença de Deus quer dizer que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Pastor, Satanás está em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Satanás não é onipresente. O único ser onipresente é o nosso Deus. Satanás não tem esse poder de ser onipresente. Pastor, então como é que eu peco? A gente pega porque a nossa carne, ela fala. A nossa carne, a nossa natureza, ela é má. Então, a gente somos induzidos a pecar pela nossa carne. Não é que Satanás está todo momento buzinando no nosso ouvido. Não. A gente pode pecar até em pensamento. Por quê? Porque a nossa natureza ela é má. Então, onipresença só Deus. Só o nosso Deus. Onipotência. O que é onipotência, pastor? Significa que Deus possui todo o poder, isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. O nosso Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é onipotente. Então, esse atributo também é um atributo que Deus tem e só é dele. Só é dele. Né? Um exemplo disso é quando Jesus Cristo estava diante de Pôncio Pilatos e Pôncio Pilatos, antes de lavar as mãos,
né? Naquele ato simbólico que todo mundo conhece, todo mundo que já assistiu o filme Paixão de Cristo sabe, né? Pôncio Pilatos lavando as mãos. E ele chega para Jesus e diz assim: você sabe que eu tenho poder para te crucificar, né? E o Senhor Jesus vai dizer: você não tem poder nenhum sobre mim, porque do céu não foi te dado, né? O Senhor Jesus ele vai dar esse exemplo belíssimo, dizer. Aí ele vai dizer que, mas eu tenho todo o poder no céu e na terra. Então o Senhor Jesus ele é onipotente. Nós achamos, o homem acha que tem poder, que tem força, porque confia no seu entendimento, na sua intelectualidade. O homem se engana, mas todo o poder quem tem é Deus. Amém? Vamos lá. Onisciência, né? A onisciência, nós falamos, comentamos alguma coisa agora há pouco. E a onisciência quer dizer que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas. A palavra de Deus vai dizer, um versículo muito belo, que diz: quem foi que ensinou o Senhor? Quem foi o seu professor? Né? Porque Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele, nesse exato momento, sabe o que está passando na minha mente, na mente de João, na mente de cada um de nós. Porque ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que a gente vai fazer amanhã. Ele sabe o que a gente vai, o que vai acontecer com a gente daqui a alguns segundos. Ele sabe tudo. E esse atributo é só dele, né? Aí eu pergunto mais uma vez: ah, pastor, Satanás, ele tem onisciência? Não. Satanás, ele não é onisciente. Um único ser onisciente é o nosso Deus, né? Satanás, ele tem um pouco de sabedoria, ele é sagaz, né? A serpente, ela é astuta, né? Mas a onisciência de saber todas as coisas só quem sabe é Deus, né? Aí algumas pessoas podem dizer sim, mas e o exemplo de Jó, né? O exemplo de Jó, quando Satanás foi à presença de Deus e disse o seguinte: Deus disse para ele: tu tem visto meu servo Jó, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal, né? E Satanás, mas também, Senhor, ele tem de tudo, o Senhor dá tudo a ele, toca nele, tira tudo dele, que com certeza ele vai blasfemar, ele vai negar o teu nome, né? E Deus, na sua onisciência, ele sabia que Jó não ia negar, não ia blasfemar contra Deus. E Deus sabiamente disse a Satanás: então toca, tira tudo que ele tem, menos a vida, né? E aí Satanás fez aquele salseiro na vida de Jó, mas glória seja dada a Deus, porque Jó não blasfemou em um momento, né? E no seu suspiro de vida, ali quando ele estava extremamente doente, sem dinheiro, a esposa negando, né? A esposa contra ele, os filhos mortos, Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, né? E no seu tempo se levantará em meu favor. Então o Senhor, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, né? Ah, pastor, se Deus sabe de todas as coisas, eu preciso falar? Eu preciso orar? Claro que você precisa orar. Claro que você precisa falar. Deus sabe todas as coisas, mas ele quer ouvir da nossa boca. Então, nessa noite, faça um teste também. Exerça isso. Vá para o seu quarto, chegue, fique sozinho ali num cantinho, fale com Deus, né? Porque Deus quer ouvir a tua voz. Amém? O áudio tá bom, pessoal? Tá ficando baixo? Tá bom? Tá dando para ouvir direitinho? Certinho, né? Pronto. Então, essa é a onisciência. Outro atributo incomunicável de Deus é a soberania, né? Significa que Deus controla todas as coisas, pois ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e todos. Então,
Nada foge das mãos de Deus. Deus, ele é soberano, né? A terra, eu acho esse exemplo belíssimo, né? Porque a terra, ela está situada em um ponto extremamente perfeito para que a gente tenha vida. Se ela fosse um pouquinho mais perto do Sol, a gente morria queimado. Se a Terra fosse um pouquinho mais distante do Sol, a gente morria congelado do frio. Mas Deus, na sua soberania, sustenta a Terra numa localização no espaço que permite que a gente tenha vida. Você já parou para entender? Você já parou para pensar nisso? Que Deus sustenta a Terra? Como é que tantos planetas estão soltos no espaço sem cair, sem despencar de lá? É porque Deus é soberano. E a sua soberania, ele cuida de todas as coisas. Nada foge do controle dele. Uma folha não cai no chão se não for permissão de Deus. Nada na tua vida acontece por acaso. Tudo o que acontece na tua vida, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da tua vida ali no teu trabalho. Deus está no controle da tua vida na tua escola, na tua faculdade, no teu relacionamento, no teu casamento. Deus tem cuidado dos seus. Nada foge das mãos dele. Glória seja dada a Deus por isso. O nosso Deus, ele é soberano. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os atributos comunicáveis, né? A gente viu os atributos incomunicáveis e agora a gente vai ver os atributos comunicáveis, os atributos que Deus cedeu um pouquinho dele para o homem. Deus cedeu um pouquinho desse atributo para o homem. E um dos atributos que Deus cedeu foi o amor, né? Porque a essência do nosso Deus é amor. Deus, em sua essência, é amor. Mas ele cedeu um pouquinho disso para o homem. A Bíblia declara explicitamente que Deus é amor, em 1 João 4, versículo 8. O amor, como um dos atributos de Deus, deve ser entendido, sobretudo, pelo aspecto de que os escritores do Novo Testamento chamaram de amor ágape. Isto é, um amor profundo e incondicional, que ao mesmo tempo em que revela grande afeição, também revela cuidado, zelo, correção e abnegação, né? Então, o amor de Deus, esse amor ágape, né? Um amor que ele comunica ao homem, né? Todos nós temos total capacidade de amar. O homem mais perverso que existe é aquele cara que ele é sanguinário, ele mata, ele faz de tudo, ele, sabe, aquele cara sanguinário. Até esse cara, ele tem total capacidade de amar. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se Deus é amor, nós também temos capacidade de amar. Amém? Quem está entendendo, fala um legalzinho. Pronto. Eu vou bater uma foto de vocês, tudinho assim, tá? Ficou lindo, todo mundo assim. O segundo é a bondade, né? Deus, ele é bom. Esse atributo está diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando a benevolência de Deus para as suas criaturas. A bondade de Deus também implica na realidade de que tudo o que ele faz é essencialmente bom e legítimo, mesmo que um homem não compreenda. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas acham, eu já fui perguntado também, se Deus ele é bom, por que acontece tanta coisa ruim no mundo? Né? Eu acho que todo mundo já se fez essa pergunta. Se Deus é bom, né? Se ele ama, por que acontece tanta coisa ruim no mundo? Né? E eu respondi para essa pessoa que me fez essa pergunta, eu disse, veja só, Deus é bom, mas o homem é mau. A natureza do homem é má. Então, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Né? Então, se as coisas ruins acontecem nas nossas vidas,
é porque nós estamos pagando as consequências dos nossos atos. Né? Não tenha dúvida disso. Deus, ele não... A Bíblia vai dizer que Deus ele não tenta ninguém, porque ele não é o tentador. Mas Deus permite que as coisas aconteçam nas nossas vidas para que a gente entenda de que precisamos de Deus. Né? Então, Deus, ele é bom. Certa vez chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, bom mestre, né? Acho que todo mundo lembra dessa passagem. E Jesus vai dizer o quê? Não me chamem de bom, porque bom só existe um, que é o Pai que está no céu. Então, nosso Deus, ele é bom. E ele transmite a sua bondade para a gente. Outro atributo é a misericórdia. Deus, ele é misericordioso. E ai da gente se não fosse as misericórdias do Senhor. A misericórdia é outro atributo que também está ligado ao atributo do amor. E revela a compaixão e piedade de Deus para com os miseráveis e angustiados. Na verdade, além da misericórdia e bondade, existem várias outras características de Deus que estão relacionadas ao atributo do amor, como, por exemplo, a benevolência, a benignidade e a longanimidade. Então, misericórdia é exatamente isso, é quando Deus, ele tem, vamos dizer que pena, né? Ele tem compaixão do homem. Né? A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E vai dizer ainda que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, hoje você pecou, hoje você fez isso, fez aquilo, saiu da presença de Deus, se irou, brigou com o irmão, discutiu com a mãe, né? Foi dormir com a cabeça cheia, pintou e bordou, mas no outro dia, a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez na minha vida, me dando a oportunidade de reconhecer que errei e pedir perdão. E se não fossem as misericórdias dele, nós não estaríamos nem aqui. Né? Deus, ele é misericordioso. E nós também podemos agir de misericórdia. Não podemos? Nós também podemos ser misericordiosos. Então, Deus passou um pouquinho desse atributo para nós. Então, nós também podemos ser misericordiosos. Terceiro é a sabedoria. Significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que ele próprio é a fonte da sabedoria. O profeta Daniel entendeu isto a dizer que deles são a sabedoria e a força, em Daniel 2, versículo 20. Além disso, devemos entender que a sabedoria de Deus é completamente superior à sabedoria do homem. Né? Então, esse atributo, eu botei incomunicável, né? Está errado aí o tema de cima, os atributos incomunicáveis, mas é comunicável. Desculpa aí, depois eu vou corrigir o slide. É um atributo que Deus passa também para o homem. Né? Nós também, muitas vezes, em muitas orações que a gente faz, a gente pede o que a Deus? Senhor, me dá sabedoria do alto, para que aquela decisão que eu vá tomar seja a tua decisão. Né? Então, a sabedoria é um atributo que Deus ele comunicou para a gente também. Né? Ele perguntou para Salomão, Salomão, o que tu queres? Me pede, faz um pedido, Salomão, que eu vou te dar. O que você quiser, pense. Quer riqueza? Quer ser o homem mais rico do mundo? Quer ter os inimigos aos teus pés? O que tu quer, Salomão? E Salomão vai dizer, Senhor, me dê sabedoria. Né? Aí Deus diz, meu filho, tu poderias pedir qualquer coisa, mas pedir sabedoria. Como tu pediu sabedoria, vou te dar também sabedoria e prosperidade. Né? Porque o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Mas que nós possamos todos os dias pedir sabedoria a Deus. Porque a sabedoria de Deus, ela é perfeita. Né? A vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Os atributos comunicáveis, está errado aí o tema do slide. Também é justiça. Significa que Deus é plenamente justo e perfeito
em sua retidão. Não há injustiça em Deus, e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto, e seus juízos são perfeitos. Muitos estudiosos também detalham o atributo de justiça em outra característica específica, como a retidão e a equidade. Então, esse atributo também pode ser chamado de atributo da equidade. Mas o atributo da justiça é como a palavra de Deus diz que o nosso Deus ele é amor, mas ele também é justiça. E nós também podemos ser justos. Não é? Foi o exemplo de Jó que eu falei agora há pouco. Deus perguntou a Satanás: tem visto meu servo Jó, homem justo, né? Ele se faz da justiça, íntegro, reto, que se desvia do mal. Então, a justiça, nós podemos ser justos. E o crente, o servo de Deus, ele tem que ser justo. Aí é que está a chave da questão. Não é que a gente tem que ser justo em algumas situações. Não, em todas as situações da nossa vida nós temos que ser justos. Doa quem doer. O crente tem que ser sem sim ou não. Então, nós temos que ser justos e agir de justiça. Amém? Outro atributo comunicável é a santidade. Significa que Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno. Os atributos da santidade de Deus exigem que os pecadores estejam separados dele, a menos que estes sejam justificados pelo mérito de Cristo, sendo feito neles santo. Então, o nosso Deus ele é santo. Essa palavra santo, no original hebraico, significa separado. Separado de quê? Do pecado. Então, nosso Deus ele é santo. Ele é separado do pecado. Não há união entre a luz e as trevas, né? E nós também devemos ser santos. Um atributo comunicável de Deus da santidade quer dizer que nós também devemos ser santos. O apóstolo Paulo, né, vai dizer, o apóstolo Paulo não, desculpa, Jesus vai dizer, sede santo, como o vosso Pai que está no céu também é santo. Então, sejam separados do pecado. Se santifique mais. Aquele que é santo, se santifique mais. Aquele que é sujo, se suje mais. Então, um atributo comunicável de Deus da santidade quer dizer que nós também devemos ser santos e se santificar cada dia mais. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Vamos lá, estamos acabando. Outro atributo comunicável é a veracidade. Significa que Deus, em tudo o que provém dele, é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável. Está lá em Hebreus 10, 23. Está acabando, nós temos 10 minutinhos ainda, senão esse vídeo vai cair. 10 minutos eu vou acelerar aqui. Então, o nosso Deus ele é verdadeiro, é uma veracidade. Tudo que Deus faz é verdade, é justo, é santo, é perfeito. E nós também devemos viver na verdade. A palavra de Deus vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou passar aqui. O outro é a paz. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Então, a paz de Deus, nosso Deus é o Deus de paz. É o Jeová Shalom. Deus de paz. Então, a paz de Deus, ele atribuiu também a gente. Nós também devemos ser proclamadores de paz. Porque se nós levamos as boas novas do Evangelho, é boas novas de paz, de salvação. Então, esse atributo de Deus, a paz, ele também comunicou a cada um de nós. Para concluir, mesmo diante das nossas limitações, estudar
sobre quais são os atributos de Deus é algo maravilhoso que nos leva a admirar sua majestade, magnificência e grandiosidade. Então, meus irmãos, isso foi um breve resumo, né, dos atributos de Deus, de conhecermos um pouco o nosso Deus. Quer dizer que o nosso Deus ele é santo, o nosso Deus ele é imutável, o nosso Deus, os atributos incomunicáveis, né? O nosso Deus é imutável, onisciente, onipresente, né? Ele é infinito, né? Nosso Deus ele é tudo isso. Só que tudo isso que nós vimos ainda não consegue explicar o nosso Deus. Você acredita nisso? Que tudo isso que a gente viu, todas essas características, esses atributos, né, ainda não conseguem mensurar quem é Deus para as nossas vidas. Eu acho interessante porque Moisés ele vai pedir, Senhor, deixa eu te ver, né? Nós queremos te ver. E aí o Senhor disse, olha, ninguém consegue ver a mim, ninguém consegue ver Deus, né? Porque se vê a minha glória vai consumir. O nosso Deus ele é grande, é todo poderoso, todo poder no céu e na terra pertence ao nosso Deus. Então, não perca tempo. A gente viu, né, João, na live que a gente fez, fizeram uma pergunta lá dizendo assim, pastor, a música do mundo é pecado, não é? Eu disse, não perca tempo, não. Nós temos um Deus tão glorioso, tão grandioso, para que a gente está perdendo tempo com besteira enquanto nós podemos estar adorando ao nosso Deus? Né? Tem alguém que tem alguma dúvida, tem alguma pergunta que quer fazer sobre esses atributos, sobre Deus, alguma coisa? Abre o áudio aí e pode perguntar. Nós ainda temos 6 minutos. Ô pastor, uma dúvida. Um não cristão, um não regenerado, ele pode ter esse atributo comunicáveis? Um não cristão... O não cristão, ele consegue ter esses atributos de Deus que são consegue, comunicáveis? porque ele também foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o atributo comunicável foi passado lá na criação. Quando a gente foi criado por Deus, esse atributo já foi colocado nas nossas vidas. Só que eles são colocados em evidência quando a gente tem um encontro regenerador. Quando a gente conhece Jesus Cristo, aí a gente vê em evidência esses atributos. Porque, quer ver um exemplo disso? Eu conheço pessoas não evangélicas que nunca tiveram relação, nunca entraram nem numa igreja, que são mais justas do que muito crente. Eu conheço gente que é do mundo, que é muito mais bom, usa mais bondade do que muito crente. Então, essas pessoas que não são evangélicas, elas têm os atributos comunicáveis de Deus, porque Deus comunicou para elas também, são filhas dele também, criaturas dele, mas não são destacados em evidência. Mas quando a gente tem um encontro regenerador com Cristo, aí esses atributos eles são evidenciados. Terei sua dúvida, João? Manclécia, tem alguma pergunta? Mangerivânia? Libera o áudio aí, Clécia. Pronto, agora. Eu não, usei. Eu acho que a internet ficou fraca aí. Tá cortando. Acho que tua internet deu uma quedinha aí, Clécia. Deu uma cortada, não estou conseguindo te entender. Eu acho que caiu aqui. A internet deu uma caída de Clécia.
Mas eu entendi no começo aí que ela falou que estava sem dúvida. Né? Kellyane, pronto, voltou, Clécia. Foi isso mesmo? Tudo certinho? Pronto. Voltou. É assim, a dúvida que eu tinha, João já fez a pergunta. Aí. Foi. Você antecipou ele, né? Tem que dizer a ele que é primeiras damas. Primeiras damas. Hoje ele foi mais rápido que eu. Amém. As outras irmãs, têm alguma pergunta? Temos ainda 3 minutos. Tudo certinho, né? Então, meus irmãos, próxima terça-feira, se João puder me ajudar aí, qual é o tema? Eu não tenho aqui fácil. Senhor. Amém, irmã Simone? Falou. Como é que é? O que você tem a falar sobre predestinação? Eita! Eita! Ó, vou ficar devendo essa resposta, certo? Porque eu não consigo responder isso em 2 minutos. Na O tempo próxima foi... live, então, eu quero a resposta. O tempo me salvou. Fui salvo pelo gongo. Né? Mas próxima live a gente toca nesse assunto sobre predestinação. A gente vai falar, vai ter uns estudos aí sobre isso, calvinismo, arminianismo, né? Mas segura aí, segura o coração, irmã Simone. Depois a gente responde essa. Tá pronta para discutir sobre o assunto. É o quê? Ela já está pronta para discutir sobre o assunto. Eita, crente da Assembleia de Deus é Bíblia. É pipanco. Tão usada, pastor. Hoje ela vieram para querer pegar o pastor mesmo. Né? Menina. Eu não queria nem ir. Pois bem, meus irmãos, eu quero agradecer a vocês, minhas irmãs, meu irmão João, aos irmãos que participaram também, o Felipe e a Johanne, né? Que Deus possa plantar essa palavra. Foi um breve resumo, né? E próxima terça-feira a gente vai dar continuidade para a glória de Deus, amém? Vou orar, falta 1 minuto. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa live, por esse estudo, Pai. Planta nos nossos corações a Tua palavra, reina no nosso meio, nos dá uma noite de paz, para a glória e honra do Teu nome. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Próxima terça, estamos juntos. Amém, pastor. Fiquem na paz. Na paz. Amém. Amém. Saindo aqui.